Pedrinho era uma criança como qualquer outra. Tinha 7 anos. Adorava brincar com carrinhos, montar blocos coloridos e inventar histórias. Sua mãe, Tânia, sempre achou curioso o quanto ele conseguia se divertir sozinho, principalmente depois que começou a falar de um tal amigo imaginário. Ele se chama Nico, mamãe, dizia Pedrinho com o sorriso inocente de uma criança. Tânia não se incomodava. Muitas crianças inventam companheiros invisíveis, pensava ela. Até achava engraçado quando o filho puxava cadeiras extras na mesa para o amiguinho, ou quando dizia que Nico estava cansado e precisava dormir também. Mas as coisas começaram a mudar. Certa noite, Tânia estava lavando a louça quando ouviu passos correndo pelo corredor. Não era nada estranho, já que Pedrinho costumava brincar até tarde. O que chamou sua atenção foi o som de 2 pares de pés batendo contra o chão de madeira. Ela largou o prato no escorredor e caminhou até o corredor. Pedrinho, chamou. O menino apareceu sorridente. Eu e o Nico estávamos correndo. Ele corre muito mais rápido que eu, mamãe. Tânia gelou. O corredor estava vazio, mas o som dos passos ainda parecia ecoar, como se uma criança invisível tivesse acabado de passar correndo ali. Alguns dias depois, durante o jantar, Pedrinho pediu: mamãe, coloca mais um prato, o Nico também quer comer. Filhinho, já conversamos sobre isso. O Nico não é de verdade. Pedrinho fez bico, mas insistiu. Ele tá triste porque você nunca acredita nele. Se você não colocar, ele vai ficar bravo. Sem querer criar um escândalo, Tânia acabou cedendo. Colocou um prato extra na mesa, embora vazio. Porém, enquanto jantava, jurava ouvir o tilintar de talheres batendo em porcelana. Naquela noite, ela recolheu os pratos, mas o talher do lugar de Nico estava sujo de gordura. Os dias seguintes foram se tornando sufocantes. A cada noite, Tânia ouvia risadinhas pelo corredor, como se 2 crianças conspirassem juntas. Portas se fechavam sozinhas. Brinquedos se espalhavam pela sala. Certa madrugada, Tânia acordou com o som de sussurros. Espiou pela fresta da porta do quarto de Pedrinho e viu o filho sentado no chão, brincando com alguém. Alguém que ela não via. Vamos brincar de esconde-esconde? Dizia Pedrinho rindo. E então claramente uma voz infantil respondeu: você se esconde primeiro. O sangue de Tânia gelou. Inquieta, Tânia decidiu investigar a casa. A família havia se mudado fazia pouco tempo e a casa já era antiga. Um dia, revirando algumas caixas no sótão, encontrou uma fotografia amarelada. 2 crianças sorridentes de roupas antigas. No verso estava escrito: Nicolau e Eduardo, 1979. Um arrepio percorreu suas costas. Nico. Naquela mesma noite, Tânia acordou com barulhos de corrida pelo corredor, mas mais pesados, quase violentos. Correu até o quarto do filho e encontrou a cena que nunca esqueceria. Pedrinho estava de pé sobre a cama, sorrindo, enquanto uma sombra infantil, com olhos fundos e sorriso alargado, se erguia atrás dele. Viu, mamãe? Disse o menino com naturalidade. Agora você consegue enxergar o Nico também. A sombra virou o rosto para ela e sussurrou em um tom frio, arrastado: obrigado pelo prato de comida. Nós estávamos com fome. As luzes da casa piscaram e naquele instante, Tânia sentiu que não estavam apenas Pedrinho e Nico ali. Havia outros. Muitas risadinhas começaram a ecoar pelos corredores, vindas de todos os lados, como se a casa inteira estivesse cheia de crianças invisíveis que finalmente haviam sido convidadas a ficar. E a cada noite desde então, Tânia percebe que a mesa precisa de mais pratos. Sempre mais. Segunda história. Era uma tarde fria de outono quando comecei a notar algo estranho em meu filho, Lucas. Ele sempre foi um menino quieto. Gostava de brincar sozinho com seus carrinhos e bonecos, mas ultimamente tinha desenvolvido o hábito de brincar próximo ao cemitério da cidade. O cemitério ficava no alto de uma colina, cercado por muros antigos de pedra cobertos de musgo, e um portão de ferro enferrujado rangia toda vez que alguém entrava. No começo, achei que era apenas imaginação infantil. Crianças, afinal, criam amigos imaginários o tempo todo. Mas Lucas havia se tornado diferente. Sempre que voltava para casa, vinha sorrindo, falando sozinho e descrevendo brincadeiras que não pareciam comuns.
Pega-pega entre túmulos, esconde-esconde atrás de lápides, rodas cantadas em meio às cruzes antigas. Com quem você estava brincando, filho? Perguntei certa vez. Com o Rafael, mamãe. Ele é meu amigo, ele mora aqui. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Não conhecia nenhuma criança chamada Rafael na vizinhança. Nos dias seguintes, as histórias que Lucas contava ficaram mais perturbadoras. Ele dizia que Rafael estava sempre frio, que falava baixo e que às vezes sumia, do nada no meio da brincadeira. Perguntei como ele era. Lucas descreveu um menino magro, de cabelos lisos e escuros, pele muito pálida e olhos grandes, fundos. Naquela noite não consegui dormir direito. As palavras "ele mora aqui" ecoavam na minha cabeça. No outro dia, decidi segui-los discretamente. Quando Lucas pediu para brincar no cemitério, consenti e fui atrás, escondida. Vi meu filho correndo entre as sepulturas, sorrindo para o nada, gesticulando como se alguém estivesse ali com ele. De repente, meu coração parou. Entre as sombras, vi uma silhueta transparente, tênue como fumaça, acompanhando Lucas. Era um menino, exatamente como ele descrevera. Ele sorria de um jeito melancólico, e seus pés não tocavam o chão. O menino parou, olhou para mim por um instante com um olhar profundo e vazio, e depois se virou para Lucas, inclinando-se como quem faz um segredo no ouvido de alguém. Meu filho acenou e ouvi claramente a voz fraca e distante dizendo: "Amanhã eu volto pra gente brincar", e desapareceu. Peguei Lucas pelos braços e o levei para casa, tremendo. Perguntei quem era realmente Rafael. Ele apenas respondeu: "Mamãe, ele estava sozinho. Ele disse que ninguém mais vinha visitá-lo, que o brinquedo favorito dele ainda está enterrado com ele. Ele quer brincar todos os dias." Passei a investigar. Fui até os registros antigos do cemitério. Descobri que há cerca de 20 anos, um menino chamado Rafael havia morrido tragicamente após ser atropelado próximo ao local. Ele tinha apenas 8 anos. Seu túmulo ficava justamente onde Lucas sempre brincava. No dia seguinte, tentei impedir meu filho de voltar lá, mas ele chorava, dizendo que havia prometido a Rafael que estaria lá para brincar. Mesmo assim, não deixei. À noite, ouvi passos leves no corredor e a porta do quarto de Lucas se abrir. Corri até lá e vi algo que me gelou a alma. Lucas, de mãos dadas com a silhueta transparente do menino, caminhando em direção à porta. Quando gritei, a figura soltou sua mão e com um sorriso triste desapareceu no ar, deixando apenas um sussurro ecoando no quarto. "Amanhã eu volto pra gente brincar." Depois disso, nunca mais deixei meu filho ir ao cemitério. Mas às vezes, de madrugada, ainda ouço risadinhas baixas vindas do quarto dele. E sempre que passo pelo cemitério, tenho a sensação de que alguém, um menino esquecido, solitário, ainda espera por um amigo para brincar. Terceira história. Meu nome é Paula, sou mãe da Lia, uma menina de 6 anos. Ela sempre foi uma criança comum. Adora brincar com bonecas, assistir desenhos, colorir. Mas desde que completou 5 anos, Lia passou a falar sozinha em seu quarto. Ela dizia que estava brincando com sua amiguinha imaginária, algo que eu considerava normal para crianças da idade dela. Até que, com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Lia passava horas conversando sozinha, às vezes rindo, às vezes falando baixo como se estivesse recebendo ordens. Algumas noites eu acordava com passos leves vindos do quarto dela, como se alguém andasse de um lado para o outro. Uma noite, tomada pela curiosidade, fui até a porta do quarto dela. O corredor estava escuro e silencioso, e só a luz fraca do abajur escapava pela fresta da porta. Aproximei o ouvido para escutar. Lia falava baixinho. "Eu prometo que não vou contar para a mamãe." "Mas por que você quer que eu faça isso?" Meu coração disparou. Antes que eu pudesse entender, uma outra voz, uma voz rouca, arrastada, feminina, mas ao mesmo tempo grave, respondeu: "Porque assim eu posso ficar aqui para sempre, Lia." O choque me paralisou. Não era a voz da minha filha. Era alguém ou alguma coisa dentro do quarto. A porta estava entreaberta. Com cuidado empurrei um pouco mais e vi Lia sentada no chão, cercada pelas bonecas. Na frente dela havia uma cadeira vazia. Lia olhava para ela sorrindo, como se realmente visse alguém ali. "Quem está aí?" Perguntei, tentando manter a calma. Lia me olhou assustada. "É a Ana, mamãe. Ela não gosta quando você entra sem bater." Nesse momento, o abajur piscou 2 vezes e apagou, deixando apenas a luz do corredor.
Um cheiro forte de mofo invadiu o quarto. Eu segurei Lia nos braços e tentei sair, mas a porta bateu com força sozinha. A maçaneta gelou na minha mão. Atrás de mim, uma risada lenta e arrastada ecoou. E então uma voz sussurrou bem perto do meu ouvido. Você não devia ter escutado, Paula. Senti algo gelado tocar meu ombro, como dedos longos. Corri com Lia nos braços e consegui abrir a porta com um puxão. Saímos correndo para a sala. Quando olhei para trás, o quarto estava escuro e silencioso. Mas sobre a cadeira vazia, havia agora uma boneca nova, de vestido preto, rosto rachado e olhos de vidro que pareciam me seguir. Lia olhou para mim e disse: Mamãe, a Ana ficou brava. Ela disse que agora quer brincar com você também. Naquele instante, todas as bonecas começaram a rir, um som baixo, gutural ecoando pela casa. E eu entendi que o amigo imaginário da minha filha não era imaginário coisa nenhuma.